Olá, bom dia, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez aqui para falarmos, sobre a vida de Jesus, a vida de Jesus. E estamos no livro de João, capítulo 9. Olha, João, capítulo 9. João, capítulo 9. Estão vendo aqui? Ok, beleza, né? E o que é que nós vamos falar hoje? Olha aqui na palma da minha mão. Sobre o cego. Hoje vamos falar sobre o cego. Todo o capítulo de João fala sobre o cego, né? Quem pode enxergar, que enxerga. Quem pode ouvir, que ouça. Quem pode falar, que fala. Não é isso? Eu sou cega, não sei se vocês sabem, mas eu praticamente, eu enxergo só 10% desse olho. Você pode ver que ele é um pouco mais fechado que o outro, porque como ele não enxerga, ele não faz abertura e vai com o tempo perdendo a musculatura. Às vezes eu tenho que fazer exercícios para que ele abra. Então esse olho é completamente cego, vocês podem observar. Por mais que eu abra, o outro fica sempre mais aberto que esse fica sempre mais fechado, né? E aos poucos a gente vai perdendo também. Depois dos 40, temos que usar esse instrumento aqui tecnológico, tá vendo? Isso é um instrumento tecnológico que eles fizeram para as pessoas enxergarem. Mas no texto de hoje, o nosso instrumento não tecnológico é Jesus, que cura os cegos. E nós vamos ver aqui 3 episódios falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, sobre a cegueira física e sobre a cegueira espiritual. Aqui na primeira parte de João, capítulo 9, fala sobre a cura de um cego de nascença. Havia um homem ali e logicamente, isto era no sábado. Sempre, por norma, acontecia muito essas coisas no sábado, porque era o dia que as pessoas iam na sinagoga. E Jesus ia ao templo ali também. E, logicamente, as pessoas que mais precisam vão à igreja. Isso foi e é e vai continuar sendo. A palavra diz, aliás, a palavra não diz. Eu sempre falo que a palavra diz, mas mentira. A palavra não diz. A palavra nos faz entender que aqueles que não vêm por amor, vêm pela dor. A palavra não diz isso totalmente escrita. A palavra diz que aqueles que não vêm, a palavra nos faz entender que aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. E tem acontecido isso até os dias de hoje. Quando a pessoa está feliz, está alegre, ela nem lembra que existe Jesus, que existe igreja, que existe nada. Quando a pessoa está em depressão, em luta, está enferma, irmão, ora para mim, fulano. E graças a Deus, né? Graças a Deus por isso, porque é a oportunidade que nós temos muitas vezes de evangelizarmos, de anunciarmos a palavra, olha, a palavra de Deus, anunciarmos a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então esse cego ali estava ali e os discípulos interrogaram Jesus: mestre, quem que pecou, os seus pais ou ele que pecou? Quem foi que pecou para que ele nascesse cego, né? O homem, assim, lógico que foi uma pergunta meio escabrosa, né? Se fosse eu ia falar assim, dá. Como é que a pessoa pergunta, quem pecou? Foi os pais, foi ele. Se ele nasceu cego, lógico que ele nasceu cego, ele ainda não ia pecar. Ele ia pecar lá no ventre da mãe dele. Os discípulos, dá. Se for Jesus, você vai estudar, meu filho. Como é que uma criança vai pecar no ventre da sua mãe? Se ele nasceu cego, né? Poderia ser os seus pais, ok? Se falar assim, quem pecou? Foi os pais deles, ou os avós deles, ou os tios, ou o vizinho? Aí ok, né? Mas Jesus disse, não, ninguém pecou. Nem ele, nem os pais dele, nem ninguém da sua geração pecou. Esse foi uma permissão de Deus para que este menino nascesse cego, para que hoje vocês pudessem contemplar as maravilhas do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm sobre as nossas vidas. Não é que Deus nos castiga ou que o inimigo nos usa. Eu vejo alguns crentes, esses crentes esquisitos, né? Que fazem, tá passando isso o inimigo, você tá possesso. Não, irmãos, muitas vezes o Senhor permite certas lutas na vida da gente para nos libertar de algum vício, para nos libertar de alguma coisa, de pessoas, de atitudes, para sarar o nosso homem interior, para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa personalidade. Muitas vezes o Senhor permite uma briga, uma discussão. Muitas vezes o Senhor permite
uma falência financeira, para tratar o nosso ego, né? Muitas vezes o Senhor permite uma enfermidade física para tratar a nossa moral, ou para que vê que Deus opera tudo em todos. A palavra diz que Deus opera tudo em tudo. Então Jesus falou assim, olha, ninguém pecou. O Senhor permitiu isso para que hoje vocês vissem aquilo que vai acontecer. E vê que o capítulo 9 de João é todo dedicado a isso. São 3 partes, todas dedicadas a este assunto sobre este século. Então Jesus cuspiu na terra, fez um barro, amassou e passou nos olhos daquele homem. E mandou que ele fosse lavar. E quando ele foi e lavou, ele voltou enxergando. Olha que coisa assim maravilhosa. Um homem, aqui não fala a idade, mas a mãe disse que ele já era maior de idade, provavelmente tinha mais de 18 anos, né? E a mãe disse que ele já tinha idade suficiente para responder e para assumir aquilo que ele ia dizer, ou seja, ele já era maior de idade, eu não sei na época quantos anos que era maior de idade, mas provavelmente tinha para aí 18 ou 20 ou mais anos, né? E ali ele foi ao tanque de Siloé, se lavou. O tanque de Siloé significa enviado, e foi enviado, e com este envio que o Senhor fez, com essa palavra que significa tanto, que ainda poderemos falar sobre ela em algumas partes da palavra de Deus, e ele foi enviado ao tanque do enviado, a lavar seus olhos, e ele deixou ali toda a cegueira. E muitas vezes o Senhor nos manda, o Senhor nos envia, o Senhor fala conosco, vai e não peques mais, vai, faz minha obra. Isaías fala assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui. Isaías fala assim, mas eu sou um homem de impuros lábios, minhas mãos, meus olhos veem coisas que não possam ser vistas, meus ouvidos ouvem coisas que não podem ser ouvidas, eu falo coisas que não podem ser faladas, eu toco coisas que eu não posso tocar. Como eu posso ser enviado? E o Senhor mandou um anjo com a brasa queimar, a purificar Isaías. E o Senhor falou assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele disse eu, eis-me aqui, e envia-me a mim. Então agora ali Jesus faz a mesma coisa, o Senhor envia aquele cego, cura aquele cego, envia o tanque de Siloé, que significa enviado, e automaticamente a posse de enviado é absorvida por aquele homem. E o que acontece? Vai um capítulo inteiro falar sobre esse homem. E quando ele saiu na rua, né? E as pessoas viam que ele estava enxergando, assim, não é aquele cego que ficava pedindo, aquele rapaz que nasceu cego. E ele disse, sim, sou eu mesmo. Eu disse, mas como é que aconteceu isso? E ele respondeu, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Então aquele homem chamado Jesus misturou terra com saliva. A saliva, se não fosse essa saliva, podia misturar com água. Olha, estava ali o tanque de Siloé, podia ir lá no tanque de Siloé buscar água e misturar, não era? Por que a saliva? Porque aquilo que sai da boca de Deus é que sara o homem. Aquilo que sai da boca de Deus é que cura nossas enfermidades. Aquilo que sai da boca de Deus é que fala aos nossos corações. Então, era necessário que fosse misturado saliva e fizesse aquele emprasto e aquele homem fosse curado. Então, um homem chamado Jesus, né? E eles perguntaram, onde está esse homem? Não sei. Eu sei que ele estava ali, agora eu não sei. Não quero saber, eu já fui curado. E os fariseus começam ali no versículo 13 do capítulo 9, começam a investigar a cura daquele cego, né? E eles mandam chamar, a pergunta, era no dia de sábado, e fazem como sempre, aquele alvoroço, e pergunta novamente por aquele cego, ele torna a responder, olha, um homem chamado Jesus cuspiu, fez uma lama, pôs meus olhos, mandou tem Siloé, e eu fui enviado agora ao mundo enxergando. Você muitas vezes chega perto de Jesus um trapo, enfermo, prostituto, drogado, bêbado e um escambel. Você chega ali um retalho e Jesus cura, transforma e vai. Te envia, vai. Te envia, vai.
vai, 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 vai. E é assim que Deus faz conosco. E ele não teve medo. Eles chamaram os pais dele e perguntaram: olha, seu filho enxerga, como é que vocês explicam isso? E os pais disseram: eu nunca vi dizer. E eles disseram também, os fariseus ali disseram: eu nunca vi dizer que alguém nascido cego pudesse enxergar. E os pais falaram assim: olha, ele tem idade suficiente para responder, porque os pais estavam com medo, não é que os pais queriam dar autonomia ao filho: meu filho, agora você é de maior, vai responder pelos seus fracassos e pelas suas... Não, ele disse assim, porque eles também tinham medo. Então eles disseram assim: olha, ele tem idade suficiente, pergunta para ele. E eles perguntaram e eles disseram: olha, um homem chamado Jesus fez isso, fez isso, fez aquilo, né? E o homem respondeu, né? E eles tornaram a perguntar ao cego, que na realidade já não era cego, né? Perguntaram ao homem que passou a enxergar, deveria ser assim. Que diz você a respeito dele? Eles foram seus olhos que ele abriu? Perguntaram ao homem, não deveria perguntar ao cego, porque ele já não era cego, né? E eles disseram assim: ele é um profeta. Ele é um profeta. Porque provavelmente Deus falou o coração daquele homem. Aquela saliva penetrou na vida, na mente. E Deus falou: olha, você precisa fazer isso. Você precisa enxergar a vontade de Deus. Então os judeus não acreditaram que ele era cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais e fizeram aquele interrogatório todo que nós já falamos, né? E ali o homem continuava afirmando que ele era Deus e que ele curava e que ele podia fazer todas as coisas. E aqui na parte final, no verso 35, fala sobre a cegueira espiritual. Para mim, essa é a pior da cegueira. A cegueira física, como eu tenho parte de uma cegueira e como muitas pessoas têm, nós vamos superando, né? Nós vamos superando, aprendendo a ver com elas, mesmo aqueles que são totalmente cegos, como esse homem era totalmente cego, mesmo de nascença, que não conheceu a luz do dia, eles conseguem se movimentar. Hoje nós vemos que as tecnologias também ajudam e as pessoas conseguem ler em braille, conseguem digitar e falar na internet através das tecnologias, mesmo sendo cego. Essa cegueira impede, mas não impede totalmente. Mas a cegueira espiritual, sim. A cegueira espiritual nos impede de ir para a eternidade. A cegueira espiritual nos impede de conviver, nos impede de amar. A cegueira espiritual nos impede de sermos felizes. Então, o que é isso, irmãos? Eu vejo um cisco no olho do meu irmão e não vejo uma trave dentro do meu olho. Quantas vezes no culto, na igreja, a gente aponta o dedo para alguém, uma mensagem às vezes maravilhosa, uma bênção, o irmão erra um pouquinho, fala uma palavra fora e a gente critica por aquela palavra que foi falada e não elogiamos. Não que os irmãos precisem de elogio, graças a Deus não precisamos, mas glorifica o Senhor. Olha, aquele irmão, ele era isso, aquilo, o Senhor trouxe para a igreja, o Senhor transformou, o Senhor deu vida e agora está sendo usado. Aquela irmã era assim, hoje é uma missionária. Irmãos, glorifica o Senhor por cada obreiro, por cada pastor, por cada missionário, por cada servo no louvor. Às vezes vemos no Brasil, principalmente, né, jovens no instrumento tocando e a igreja, olha, cai de cima. Aquele jovem no grupo de louvor, aquele jovem tocando instrumento, mas ele faz isso. Irmãos, ele é pecador como você é. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o mesmo juízo que você julgar, você será julgado. Quantos jovens saíram da igreja, quantos jovens hoje estão no mundo, estão na prostituição, estão no homossexualismo, porque os pais, porque a igreja não apoiou, porque a igreja não sustentou a vida desses jovens, só souberam criticar. Porque a igreja falou assim: esse jovem não pode tocar instrumento, não pode ser do grupo de louvor, porque ele jogou bola. Eu lembro uma vez, há quase 30 anos atrás, que um jovem foi num campeonato escolar de handball e ele foi para o banco, era um dos melhores instrumentistas que nós tínhamos na época na igreja. E ele foi para o banco um mês porque ele foi num campeonato de handball. O momento é de apoiar esses jovens. Eu lembro do pastor Luiz Rego uma vez no Funchal pregando, e o filho dele era cabeludo, e não vou dar característica do filho dele, não tem nada com isso, mas o filho dele não tinha uma aparência de crente, né? E o filho dele pediu para trocar na igreja.
E o pastor permitiu, e lógico que a malha caiu em cima do pastor. E o pastor falou assim, eu prefiro meu filho aqui, e eu sendo malhado pelo meu filho estar aqui tocando na igreja, do que ver meu filho no mundo. Pelo menos aqui ele está ouvindo a palavra do Senhor. Ele está entendendo a palavra do Senhor. Eu não vou ser culpado pelos atos dos meus filhos. Porque a palavra fala, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Enquanto ele tiver autonomia sobre os seus filhos, você deve ensinar os seus filhos o caminho que devem andar. E você não deve criticar A ou B por estar em frente de um louvor ou de um trabalho na sua igreja. Que talvez ele não seja 100%, mas ele está ali fazendo a vontade do Senhor. E é isso que é importante, irmãos. É isso que é importante. Nós não criticarmos A ou B. Ore por ele. Pode aconselhar em particular, mas ore por ele. Porque se o irmão assume a frente de uma igreja, uma frente de louvor, coisa assim, não é fácil. Dar a cara não é fácil. E aqui Jesus fala, encontra aquele homem que era cego e pergunta assim, você crê no Filho do Homem? Olha, até então, esse cego foi curado por Jesus, ele sabia quem tinha sido curado, e agora Jesus pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? E o ex-cego, né, perguntou assim, mas quem ele é, Senhor? Para que eu nele creia. E Jesus disse, você está vendo, sou eu. Agora você vê. E aquele que está falando com você. Você está vendo agora. Antes você não enxergava. E muitas vezes as pessoas recebem Jesus e enxergam, mas não tiveram ainda uma experiência com o Senhor. Como aconteceu com esse homem. Ele era cego, foi curado, teve uma experiência com seus pais, com as autoridades, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ver realmente Jesus. Jesus agora se apresenta e fala assim, sou eu. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Salvador. Sou eu que te dei luz. Sou eu que te dei vista. Vamos agora traçar um novo caminho. Vamos juntos traçar um novo projeto. Você agora já não vai ser cego mais. Você não vai precisar pedir esmola. Agora você vai trabalhar para o seu próprio sustento. Você vai trabalhar para a eternidade. E o homem disse, Senhor, eu creio. E adorou o Senhor. Olha, interessante. Eu creio. E adorou o Senhor. É muito importante nós adorarmos, nós glorificarmos o Senhor. E Jesus fala da cegueira espiritual, né? Que muitos são cegos e veem, e muitos veem e são cegos. E os fariseus ali falam assim, será que nós também somos cegos? Acaso nós também somos cegos? E Jesus diz, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Porque eles estavam tendo a oportunidade de ver, estavam rejeitando Jesus. Muitas vezes você tem a oportunidade de ver, a oportunidade de estar com Jesus, está rejeitando Jesus. Então você é cego e vai continuar sendo cego. Abra os seus olhos, aceite Jesus, tenha Jesus como seu Salvador e os seus olhos serão abertos e a bênção do Senhor será sobre a sua vida, ok? Não esqueça, você é a impressão digital de Deus, Deus tem uma bênção para o seu coração, Deus ama a sua vida e Ele quer falar com você. Irmãos, vamos orar por aqueles que estão à frente da igreja. Vamos orar pelos obreiros. Vamos orar pelos irmãos da limpeza, da porta. Os irmãos da porta, eu vivo falando isso, irmãos. Aqueles obreiros que ficam na porta da igreja são os que mais precisam de oração. Que muitas vezes eles não conseguem assistir o culto. Porque eles estão dando assistência a uma criança, a um bêbado que entra na igreja, um cachorro, alguém que está estacionando, estão vigiando a porta da igreja. E muitas vezes eles não têm oportunidade de assistir o culto. Estão ali expostos a toda a diversidade. Então, ore para os irmãos que fiquem na porta da igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, abençoa todos os obreiros, irmãos, irmãs, todos aqueles que ficam à porta da igreja, recebendo, tomando conta. Guarda a vida dos teus filhos. Eu não sei porque o Senhor tocou no meu coração para orar nesse sentido, mas eu creio que grande bênção, grande vitória, grande livramento o Senhor tem para esses irmãos. Por isso, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, cura a nossa enfermidade física, abre nossos olhos para a eternidade, seja luz para nós, Senhor. Faça com que nós olhemos para dentro de nós mesmos e não julguemos ninguém. Opera grande bênção de transformação. Trata nosso caráter, trata a nossa vida, trata, Senhor, conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Trata a nossa personalidade, Senhor. Trata o nosso eu. Precisamos de ser tratado todos os dias em nome de Jesus. Amém? Pede a Deus para tratar o seu caráter.
para tratar a sua personalidade, para que você seja diferente. Beijos e até amanhã, se Deus quiser.